Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus ela esteja conosco nesta manhã que o Senhor preparou para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós, que nós viemos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Gratidão por tudo, Pai, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Nós já dormimos, acordamos, estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. E nesta manhã, Pai, que o Senhor possa tomar a direção de tudo que nós vamos fazer. Tomar primazia, Pai. Que o Senhor seja o nosso condutor, nos conduza em tudo, Pai. Neste dia, neste momento, eu quero apresentar e consagrar a Ti todos os ouvintes do Pão Diário. Que o Senhor possa estar na direção da vida de cada um. Que neste dia o Senhor possa estar levantando os caídos, fortalecendo os fracos, curando os enfermos, para a honra e glória do Teu nome e para o bem da Tua geração, do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, ver o recado de Deus para nós nesta manhã através da palavra. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Lamentações, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos. O primeiro, o 12 e o 13, e o 16 e o 20. Amém? Vamos lá? Fala sobre a desolação de Jerusalém. Como está sentada, solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. O 12 e o 13. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim com o que o Senhor me afligiu no dia do furor da minha ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. 16. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Vamos ver o 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei, fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, nós estamos aqui diante desta palavra onde fala sobre, a Jerusalém, que está desolada, destruída, devastada. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência do pecado, Ela descreve a destruição de Jerusalém, Esta palavra hoje está descrevendo a destruição de Jerusalém e a consequente tristeza da cidade comparada a uma viúva, Estava tão devastada a cidade que estava sendo comparada como uma viúva que chora por seus filhos. A lamentação a razão da destruição, o pecado e a desobediência do povo de Israel que se afastou de Deus. Olha
trazendo para o âmbito espiritual. É assim que nós ficamos. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos, é assim que nós ficamos. O Espírito de Deus, ele deixa de operar em nossas vidas, porque ele não habita em templo sujo, nem feitos por mãos de homem. Ele habita dentro de nós, se nós estamos limpos, se nós estamos obedecendo a Deus, né? Então, essa palavra fala para nós hoje de nós. Nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. E se todos estavam ali em pecado, claro, a cidade fica destruída, fica desolada, abandonada. Aleluia. Quando Deus diz não, ele não está sendo arbitrário, impedindo-nos de fazer ou de usar coisas que sejam benéficas ou úteis para a nossa vida. Aquilo que ele ordena a excluir de nossa vida é apenas o que pode ser prejudicial tanto para a nossa vida física como para a espiritual. Então, quando Deus ordena para abandonar as práticas errôneas, é porque Deus sabe que vai tanto destruir a nossa vida, né, aqui na terra, nossa vida material, como também a espiritual. Destrói. Porque quando nós estamos desobedecendo, estamos no pecado, a gente se sente vazio. Tem pessoas que nem percebem que estão vazias, porque o vazio do homem, só quem preenche é Deus, o vazio da alma. A alma fica vazia quando está em pecado, né? São alegrias passageiras que nós conseguimos quando estamos em desobediência à palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós podemos nos lamentar pelos pecados cometidos, mas dependendo do pecado e das circunstâncias desse lamento, já não dá mais para voltar atrás, né? Pois tem consequências dos pecados que não dá mais para fazer reparos. Às vezes a pessoa vai viver o resto da sua vida com aquelas consequências daquele pecado que cometeu. Deus é misericordioso? Sim. Ele restitui, ele restaura, mas nós temos que nos voltar para ele, né? Deixar as práticas errôneas, deixar o pecado, a desobediência e se voltar para Deus, porque ele usa de misericórdia. Porque se ele restaurou Jerusalém, ele diz que a Jerusalém vai ser uma nova Jerusalém para nós habitarmos, né? Mas aquela cidade, aquele povo estava destruído, desolado, como uma viúva que chora pelos seus filhos, né? Nunca devemos duvidar da justiça divina e muito menos devemos questioná-la quando ela vier, pois tudo o que Deus faz está certo, correto. Deus é o perdão, né? O padrão de justiça, cujas leis estão plenamente reveladas em sua palavra. Então, Deus é um padrão de justiça e as leis dele estão todas dentro da palavra. Então, nós temos que ler a palavra para seguirmos as leis, né? Os mandamentos. E não importa qual seja o pecado que você cometeu, né? Para Deus, quando nós nos arrependemos, né? De coração, vem o arrependimento, o desejo de mudança. Deus, ele diz que ele perdoa os pecados, né? Sara a terra, né? Que nós somos a terra do Senhor, e ele joga os pecados no mar do esquecimento. Nós nos lembramos, mas ele restaura, restitui, né? Ele transforma vidas. Então, obedeça hoje. Venha para Jesus.
Sai desse comodismo, sai da zona de conforto e venha fazer parte das bodas de Caná. Eita, glória a Deus, porque viver com Cristo é viver em novidade de vida. Tem uma ilustração, né? A história de hoje tem por título Vazio. A cidade que dantes era cheia de gente, agora está deserta. Como é que está você? Como está teu coração? Era alegre? Hoje está deserto? Está enfrentando a tristeza? Está enfrentando as angústias da vida? Deus, Ele quer te dar tudo novo. Ele faz nova todas as coisas. Não que nós não vamos enfrentar a morte. Sim, vamos enfrentar, todos nós vamos enfrentar a perca de alguém, de um ente querido. Mas quando nós temos convicção, né, estamos firmados na palavra, Deus, Ele nos conforta. Ele nos consola. Ele é o nosso consolador. Olha aqui essa autora conta. Com meus irmãos e nossos familiares, nossas famílias, passei o dia fazendo a mudança de meus pais, saindo da casa onde crescemos. No fim da tarde, pegamos os últimos objetos e, sabendo que era nossa última vez ali, fizemos uma foto na varanda. Eu segurava as lágrimas quando minha mãe me disse: está tudo vazio agora. Não resisti e pranteei o vazio da casa que carregava 54 anos de memória, até evito pensar sobre isso. Olha a história dela, fazendo uma mudança de uma casa onde ela conviveu 54 anos, né? E agora aquela casa estava vazia. Ela sentiu, né? A dor em meu coração ecoa as primeiras palavras de Jeremias em Lamentações. A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Né? Ela sentiu aquilo, lembrou dessas palavras, porque era o vazio que ela estava sentindo ali. Uma diferença importante é o fato de Jerusalém estar deserta por seus muitos pecados. Deus exilou seu povo na Babilônia porque havia se rebelado e recusavam o arrependimento, né? E Deus, Ele deixa. Às vezes nós ficamos, né? Me lembrei agora de falar isso, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzindo. E o que eu lembrei agora foi que quando a gente está, às vezes, tentando com uma pessoa, vamos para Jesus, vamos na igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a gente visita uma pessoa, a gente vê que está indo de mal a pior, a gente está ali, vamos, faça o que é certo, faça o que é correto. Deus, Ele nos corrige a todo tempo. Sai do pecado, sai. Por quê? Porque Deus sabe o que pode acontecer. A gente sabe também o que pode acontecer no amanhã. E a gente não quer que isso aconteça com a pessoa. Mas as pessoas às vezes zombam, às vezes, né, nos criticam, né, falam mal. Eu creio que também era assim que aquela cidade, aquele povo vivia. Era desobedecendo às ordenanças de Deus, estavam no pecado, né? E ficaram o quê? Vazios, destruídos por dentro, na dor. Mas ela disse assim: meus pais não estavam se mudando por causa de algum pecado, embora o declínio da saúde vem com a idade, seja consequência do pecado de Adão no Éden. Não é incomum que procuramos casas menores, mais fáceis de manter na velhice. Então,
Eles estavam, o casal ali de idosos, né? Aquela filha estava carregando eles, tirando eles daquele local para levar para uma casa menor, porque agora, né, os pais estavam idosos, não tinha mais vigor, né, para limpar uma casa grande, né? Às vezes tem pessoas que estão numa certa idade, já estão aposentados, que é um lugar mais sossegado para viver, e aí faz aquela mudança, mas aquela saudade daquele lugar fica, né? É como um vazio. E aquele povo estava desolado, destruído por causa do pecado, estavam vazios por causa do pecado, da desobediência, né? Era diferente dessa história, mas ela se lembrou, né, da palavra de Jeremias, né? E ela disse: "Sou grato pelas memórias que fizeram daquela casa simples um lar tão especial como o amor. Com o amor vem a dor. Sei que a próxima despedida não será de um lugar, mas dos meus próprios pais. E eu choro, clamo que Jesus venha encerrando as despedidas e restaurando todas as coisas. Ele é a minha esperança." Então, ela fez aquela mudança, sentiu saudade daquela casa, ia sentir a saudade, estava ali o vazio, mas agora ela já estava se preparando para a despedida dos seus pais, porque já estavam idosos, né? Com certeza eles estavam enfermos, né? E nós também temos que nos preparar para as despedidas, porque nós sabemos que aqui nessa terra é uma passagem. Tudo vai ficar aí, mas nós não vamos ficar. Você tem memórias especiais de algum lugar? Agradeça a Deus por cada lembrança daqueles que você ama. Pai, obrigado por me receberes no teu lar, com a tua família por toda a eternidade. Amém. Já agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está nos aguardando, né? Nós vamos ter uma nova família. E você também, que ainda não deu, né, não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça sua aliança hoje, porque Jesus está preparando, né? Já está preparado família nova, coisa nova, né? Momentos novos para você. Deus, Ele quer restaurar e restituir a tua vida e tornar tudo novo. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e toda a tua parentela. Que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Amém?